Glória a Deus por mais um sábado, 30 de maio de 2026, porque Deus é conosco. Eita glória! E quando nós consagramos o nosso mês ao Senhor, Ele toma conta tanto dos dias maus quanto dos dias bons. E já já vai entrar o mês de junho e nós vamos consagrar o mês de junho também ao Senhor. Hoje, dia 30, sábado, que cada inscrito nesse canal seja ricamente abençoado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, que o seu lar receba a bênção de Deus pelo poder do sangue do Cordeiro. E eu quero ler aqui em 1 Pedro 2, capítulo 2, do versículos 18 até o 25, que vai falar sobre a terceira característica de Jesus que eu anotei aqui nesse caderno, que é Jesus é puro, ele é puro. 1 Pedro 2 e 22. Então, hoje é a terceira característica dessa série de 33 características de Jesus. Glória a Deus, porque ele é puro. Então, vamos lá ler a partir do 18 até o 25. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ora, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Eita glória! O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Eita, glória a Deus! Eu quero repetir aqui o versículo 22, que é o versículo aqui que eu anotei do estudo sobre a terceira característica de Jesus, que ele é puro. Graças a Deus. Eita glória. 1 Pedro 2 e 22. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Eita glória a Deus. Jesus poderoso, obrigado, Senhor, porque tu és puro, tu és maravilhoso. Venha nos ensinar, Senhor, a não querer justiça própria, mas padecermos injustamente, porque isso é agradável ao Senhor. Nos ensina, Senhor. Aqui diz no 20, porque que glória será essa, se, pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se, fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Eita glória! Isso nós aprendemos que, quando nós fazemos coisas erradas, nós colhemos as consequências e nós estamos sofrendo pelas escolhas erradas que nós fizemos. Eu mesmo na minha vida fiz várias escolhas erradas e hoje eu sofro as consequências, sofri e ainda continuo sofrendo as consequências pelas minhas próprias escolhas erradas. Mas aqui diz no 20, se sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. O que quer dizer isso? Está dizendo que se você faz o bem, mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Ou seja, se você está fazendo o correto e mesmo assim você está sofrendo, você está tendo um chefe mau no seu trabalho, está tendo uma pessoa que está te perseguindo sem você fazer nada e você está sendo injustiçado, aqui diz que é agradável a Deus quando você padece sem você atacar de volta, sem você devolver aquela ofensa. E isso é agradável a Deus, porque Deus vai entrar na tua causa. Agora, quando nós atacamos as pessoas, xingamos, revidamos, Deus não se agrada disso. Por quê? Porque Jesus padeceu por nós e ele nos deu exemplo. Aqui no 21 fala, porque para isto sois chamados.
ou seja, para padecer assim como Cristo. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Eita glória! Eu sei que não é fácil a gente ser injustiçado, porque eu era uma pessoa que eu não aguentava a injustiça, eu sempre queria colocar na justiça da terra, né? Não na justiça do céu, antes, né? Antes de eu me tornar uma nova criatura em Cristo. Eita glória, mas lá em 2 Coríntios 5,17 diz que eis que tudo se fez novo. Então agora tudo se fez novo na minha vida. Glória a Deus, eu sou nova criatura e eu observo o comportamento de Jesus nessa característica, que é a pureza, que é padecer, sofrer a injustiça, mesmo estando fazendo o que é certo, né? Porque quando a gente faz o que é errado, a gente tem que colher as consequências mesmo. É isso que está dizendo nesse texto. Mas quando nós fazemos o bem, somos injustiçados e não revidamos, né, e não atacamos, aí Deus se agrada. Aqui está dizendo, isso é agradável a Deus, quando sois afligido fazendo o bem. Eita glória! Então essa característica de Jesus é muito forte, porque ele foi puro, ele foi ali esbofeteado, ele foi ali xingado e ele não abriu a sua boca. Né? O seu próprio povo ali, que é o povo judeu, né? Porque Jesus é judeu, ele nasceu lá, em Israel. Seu próprio povo condenou ele, ele não fez nada, nada. Por quê? Porque era plano de Deus que ele morresse pela humanidade, que uma pessoa correta, sem pecado, 100% correta, morresse por nós. E foi isso que Jesus fez. Então, as perseguições que nós aguentamos não são nada comparado ao que Jesus passou. Então é essa palavra que eu quero deixar para os inscritos no canal. Que Deus te dê força para aguentar as injustiças, porque Deus entra na causa e Ele resolve. E Ele nos surpreende. Então não vamos revidar, vamos ser novas criaturas e ser parecidos com Cristo, com essa característica de Cristo, de ser puro, de não revidar ao mal que fazem a nós. E entregar na mão do justo juiz, que está dizendo aqui, ó. Bem aqui fala no 23, o qual, quando o injuriava, não injuriava, quer dizer, ele não revidava com injúrias, ele não xingava. E quando ele padecia, ele não ameaçava, ou seja, ele não devolvia ameaças para ninguém que fazia ele sofrer, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então ele se entregava a Deus, para Deus julgar justamente, porque o único que julga 100% correto é Deus e é Jesus, que ele é o próprio Deus. Então vamos entregar todas as injustiças na mão de quem julga justamente, que é Deus. Glória a Deus. Deus abençoe sua casa, todos os inscritos nesse canal. E quem não está inscrito ainda, se inscreve. Curte também, porque o YouTube mostra este conteúdo para as pessoas que gostam e que amam a palavra de Deus, iguais a mim e a você. Glória a Deus e continue firme na presença de Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente e que você consagre ao Senhor cada mês e cada dia da sua semana, cada dia da sua vida você consagre. Você consagre o mês da sua vida do ano de 2026, que vai começar daqui a pouco. Na segunda-feira começa mais um mês. Que você consagre mais este mês ao Senhor. Que você consagre todos os dias. Você fala, Senhor, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Glória a Deus, que o justo juiz, que é Deus, vai julgar a tua causa. Glória a Deus, não revide. Seja como Jesus. Eu estou tentando fazer isso também. Estou sendo bem sucedida porque não revidei mais, não quis colocar ninguém na justiça, não quis mais revidar pela minha própria força e pela justiça da terra, mas entreguei tudo na mão de quem julga justamente. Glória a Deus, Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus, em nome de Jesus.